Olá, pessoal. Meu nome é Lucas, eu sou professor de enfermagem do Instituto Livre e hoje nós vamos estar estudando sobre medidas de alimentação, dando continuidade ao nosso módulo 1, Fundamentos de Enfermagem. Pessoal, aqui nós temos imagens que estão ilustrando as medidas de alimentação que são realizadas com os pacientes que estão internados em uma unidade que presta cuidados à saúde. Aqui nós temos uma pessoa, um paciente, se alimentando pela via oral. É o paciente que consegue comer, consegue mastigar, consegue engolir, deglutir, que seria o engolir, certo? Nós falamos deglutir, o termo clínico correto. Aqui nós temos uma paciente usando uma sonda nasogástrica ou nasoentérica, que seria uma sonda que vem pelo nariz ou boca, certo? Quando essa sonda vem pela boca, ela já ganha o nome de orogástrica ou oroentérica, certo? Esse nome ele vai delimitar por onde a sonda está sendo introduzida e onde ela termina, se é no estômago, sendo a gástrica, ou na primeira porção do intestino delgado, chamada de duodeno, que seria a sonda entérica, certo? Aqui nós temos essa dieta branquinha, é uma dieta parenteral. Ela é introduzida diretamente no sangue. Aqui na via oral, os alimentos vão ser digeridos, vão ser quebrados, vão sofrer ainda digestão pelo pâncreas, pelo fígado, do próprio estômago. Então, os nutrientes ainda vão ser bem quebradinhos para entrarem na nossa corrente sanguínea e ser distribuído pelo corpo. Já aqui, esses alimentos já estão prontos para serem utilizados pelos nossos sistemas, certo? E aqui nós temos um exemplo de uma jejunostomia e de uma gastrostomia. Como nós vimos na aula sobre prefixos e sufixos, ostomia indica uma abertura, certo? Essa abertura ela é realizada no prefixo relacionado ao nome, jejunostomia, uma abertura feita no jejuno, que é a porção intermediária do intestino delgado, e a gastrostomia, gastro, prefixo de estômago, ostomia, abertura, é feita uma abertura na parede do estômago para fins de alimentação. Aqui é passada uma sonda e o paciente ele recebe o alimento nessas estruturas. Por quê? Porque na porção anterior a essa estrutura na qual está sendo utilizada para alimentação, pode ter tido algum trauma, alguma cirurgia bucomaxilofacial, cirurgia no esôfago, cirurgia no estômago, certo? Então, enquanto o organismo se recupera desse processo, a alimentação é feita um pouco mais na frente, contanto que o trato digestivo esteja conseguindo absorver esses nutrientes e tenha motilidade. Ele se movimente para empurrar os alimentos no decorrer do trato digestivo e, por fim, eliminá-los. Os objetivos da terapia nutricional, pessoal, seria manter ou recuperar o estado nutricional. Pessoas que estão com o estado nutricional ok, nós vamos manter. E pessoas que estão com o estado nutricional abaixo do que deveria, nós vamos recuperar. Porque o estado nutricional ele é fundamental para a recuperação do paciente. Você precisa estar bem nutrido para poder reformar, para poder recuperar tecidos perdidos, para poder se recuperar de uma infecção, para poder multiplicar suas células, seu sistema de defesa. Em um caso de lesão, o paciente ele precisa estar com sua nutrição equilibrada.
reverter quadro de desnutrição ou corrigir o peso magro ou condições de excesso de peso e obesidade. Ou seja, colocar na balança. O paciente tem que estar eutrófico, certo? Eutrófico é quando você está no seu estado nutricional adequado para o seu peso e para o seu tamanho. Então, reverter o quadro de desnutrição é essencial, porque desnutrição é um processo patológico em que você está com seus componentes nutricionais abaixo do necessário. Engordar um pouco o paciente com massa magra e massa adiposa, caso o peso esteja baixo, ou quando você tem excesso de peso, reduzir esse excesso de peso, porque você tem aí, né, um nível que precisa ser estabelecido. Oferecer condições favoráveis para o estabelecimento do plano terapêutico. O plano terapêutico ele conta muito com a nutrição, porque a nutrição é o que vai manter o paciente energeticamente ativo para poder lidar com aquele processo de doença e auxiliar no plano terapêutico a seu favor. Oferecer energia, fluidos e nutrientes em quantidades adequadas para manter as funções vitais e a homeostase. Homeostase, pessoal, significa equilíbrio. Então, você vai fornecer componentes nutricionais para manter essas funções vitais e a homeostase. Recuperar a atividade do sistema imune. Ele precisa de energia para funcionar, como toda máquina. O nosso corpo é uma grande máquina. Então, você realizar uma terapia nutricional, você está recuperando também a atividade do seu sistema imunológico. Garantir as ofertas proteicas e energéticas adequadas para minimizar o catabolismo proteico e a perda nitrogenada. Garantir que eu ofereça, certo? Proteínas e energia para que eu não precise quebrar as minhas próprias proteínas, para que eu não tenha que tirar do meu corpo o necessário para desenvolver energia, ok? Nosso corpo ele precisa de energia para tudo, para respirar, para o coração bater, para o sangue circular, para o sistema nervoso funcionar, para os ossos se manterem rígidos, para os músculos contraírem, então tudo precisa de energia. Então, eu tenho que oferecer essa energia, senão o paciente, né, o corpo do paciente vai tirar essa energia de dentro dele. E essa energia é um estoque que tem limite e ele vai ficando fraco. Para isso, nós temos que oferecer proteína e energia adequada. Gente, existem várias modalidades de nutrição que nós podemos utilizar na prática clínica. São elas a oral, né, oferecer o alimento pela via oral, a nasogástrica ou orogástrica, que seria uma sonda que vai do nariz ou da boca até o estômago. Ela não é muito utilizada, certo, para fins de alimentação, mas ela pode ser utilizada também, certo, como via de alimentação. A nasoenteral, que é uma sonda também que vai do nariz ou da boca, sendo que, ela vem até aqui, ela passa do estômago e vai até a porção inicial do intestino delgado, chamado de duodeno. Como ela está no intestino delgado, que nós vimos que o prefixo para intestino delgado é entero, então nasoentérica é a que vai do nariz até a parte entérica do sistema gastrointestinal, que é o intestino delgado. A alimentação gástrica, como está mostrando aqui na foto, é uma sonda, ou ela vem por fora e termina aqui no estômago. E a alimentação enteral é uma sonda que vem aqui direto para o intestino delgado. Resumindo, são realizadas por vias artificiais a alimentação gástrica e a alimentação enteral. Por sondas, porém, é uma via artificial aberta cirurgicamente. Diferente
das utilizadas pelas sondas naso ou oro, que são por vias naturais, até o estômago e até o intestino delgado. Parenteral. Parenteral é tudo aquilo que entra diretamente na corrente sanguínea. Então, nós temos a parenteral central, aqui o exemplo, ó, a bolsa de nutrição parenteral, desembocando aqui na veia subclávia direita, que é um acesso central, ou a parenteral periférica, que ela vem por uma veia periférica, como aqui no membro superior. Gente, nutrição. O que é a nutrição? Antes de começar a falar das vias nutricionais, vamos falar um pouco para vocês. O que é nutrição? Nutrição é aquele cardápio completo de substâncias que o organismo precisa para manter as suas funções vitais e homeostase, certo? Que seria o equilíbrio. Nosso corpo gasta energia direto para respirar, para produzir saliva, para produzir todos os tipos de secreções, como lágrimas, como o suco pancreático, o suco estomacal, o muco do intestino, o muco do trato respiratório, os hormônios. Então, mesmo que estejamos parados ou dormindo, nosso corpo está funcionando o tempo inteiro. E como toda máquina, precisa de energia. E essa energia ela vem justamente da alimentação. Porém, todas as coisas do nosso corpo também têm validade. As células têm validade. Os ossos têm validade. E essas coisas são renovadas. Então, para renovar as estruturas do nosso organismo, nós também fazemos uso de componentes da nutrição, certo? Vamos aqui falar sobre os fundamentos nutricionais. O que é necessário para você nutrir uma pessoa? Carboidrato. O carboidrato mais comum que a gente conhece, da forma mais pura que tem, é o açúcar, né? O carboidrato é o que dá a energia. É de onde é extraído a glicose. Glicose é a energia do nosso corpo, certo? É o que vai dar energia ao nosso corpo. Então, nós precisamos de glicose. E ele é extraído de todos os alimentos. Porém, tem alimentos que têm mais glicose, mais açúcares, mais carboidrato e outros que têm menos, certo? Aqui é um exemplo de gorduras, conhecido também como ácidos graxos, certo? Os ácidos graxos são componentes que vão atuar como reserva energética e também formar componentes do nosso organismo, tá? Todas as nossas células são formadas por gordura. Tem uma porção de gordura nas nossas células, certo? Nós precisamos de gordura armazenada como triglicerídeo, que seria essa gordura que nós temos na barriga, atrás dos braços, atrás dos ombros, esses principais focos. Essa gordura é uma gordura de reserva. Ela é armazenada e ela tem várias funções, como manter o organismo aquecido, manter a temperatura do corpo, reserva de energia, dá forma ao nosso corpo, ele preenche os espaços entre a pele e os músculos. Então, a gordura tem inúmeras funções. Quando nós temos poucos carboidratos, toda essa energia ela vai ser quebrada primeiro das proteínas e depois das gorduras, certo? O nosso corpo ele tem um jeito especial de transformar outros componentes no nosso açúcar, tá bom? E aqui como exemplo, ó, frutas oleosas como abacate, nozes, amendoim, avelãs. Os peixes, eles têm uma substância gordurosa que nós conhecemos como ômega 3, ômega 6, né? Então, são substâncias que estão presentes até no próprio óleo, como o azeite, certo? Então, essa gordura extraída de vegetais e animais é utilizada também como fonte de energia do nosso corpo.
Aqui nós temos uma imagem de minerais. Nós chamamos também, conhecido como sais minerais, né? O sódio, que é o sal, magnésio, potássio, selênio, crômio, ferro, cobre, enxofre, fósforo, cálcio, zinco, todos são extremamente essenciais, porque eles atuam direta ou indiretamente no funcionamento do nosso corpo, certo? Os minerais eles atuam na formação de células específicas, atuam na contração e relaxamento de músculos, atuam na fortificação dos nossos ossos, como o cálcio. O cálcio ele também é utilizado na contração muscular. E todos esses minerais nós utilizamos. Todos eles são necessários para manter o equilíbrio do organismo. Proteínas, aqui nós temos foto de diversos tipos de proteína, né? Nos animais é que nós adquirimos muita proteína, principalmente feijão, leguminosas. Então, as proteínas, elas formam estruturalmente o nosso organismo. Tudo no nosso corpo tem proteínas. E quando os nossos carboidratos estão baixos, o nosso corpo ele tira o açúcar das proteínas, certo? Mas as proteínas elas são muito vistas aonde? Você vê que o pessoal que faz musculação toma suplemento proteico. Para quê? Para um músculo crescer mais rápido. Porque os nossos músculos eles são basicamente proteína. Eles só se locomovem, eles só se movimentam devido às proteínas que contraem e relaxam. E aqui nós temos as frutas representando as vitaminas. As vitaminas também são substâncias essenciais para o funcionamento de diversas funções do nosso corpo. Para a saliva funcionar, para o suco gástrico funcionar, para as enzimas em geral funcionarem, elas precisam de alguma vitamina específica, certo? Para dar a cor da nossa pele, para dar elasticidade. Então, muitas funções vêm das vitaminas. E esses componentes aqui, esses 5 componentes, carboidratos, lipídios, proteínas, minerais e vitaminas, são o composto da nutrição, que é normal na nossa rotina e que é essencial na rotina hospitalar. Pessoal, vamos falar de dietas de via oral. Existem algumas modalidades de dieta, certo? Que nós podemos introduzir na via oral do paciente, a depender do seu estado de saúde, do seu estado fisiológico. A dieta livre, aqui é um exemplo de dieta livre, ela não tem restrição. Ela vem alimentos sólidos, pastosos, cozidos, certo? E vem equilibrado entre vitaminas, proteínas, carboidratos, tá? Então ela é bem equilibrada e vem tudo que o paciente possa comer. Ele pode mastigar, ele pode deglutir sem nenhum problema. A fim também, né, de ter todos os fatores que nós vimos no slide anterior necessários para manter a sua nutrição em equilíbrio. Aí nós vamos agora para a dieta branda, que é indicada para crianças, idosos ou pacientes com perturbação orgânica do trato gastrointestinal. Aqui nós vemos legumes cozidos, certo? E aqui alguma porção um pouco mais fácil de mastigar, como se fosse um creme de frango. Nós temos assim, quando o sistema gastrointestinal está um pouco perturbado, está com alguma inflamação, está com dificuldade de digerir os alimentos, nós damos uma facilidade. Nós deixamos os alimentos cozidos, né? A dieta branda são alimentos mais moles, que vão ser facilmente digeridos, vão esvaziar o estômago um pouco mais rapidamente, não vão demorar tanto na digestão. A dieta branda, justamente branda quer dizer leve, é para o sistema gastrointestinal não ter tanto trabalho para digerir e absorver os nutrientes necessários. A dieta pastosa, ela facilita a digestão,
paciente com dificuldades de mastigação e digestão, tem uma utilidade estomacal mais rápida e é utilizado em clientes que estão em evolução dietética. Por exemplo, o paciente que estava utilizando uma sonda, tá? Aí ele vai retirar essa sonda. Ele não pode começar a comer todo tipo de comida. Ele tem que começar aos poucos. Ele começa pela líquida. Se ele conseguir deglutir direitinho a dieta líquida, aí ele evolui para uma pastosa. Por isso que nessa pastosa está dizendo que uma das funções é a evolução dietética. No sentido de ele está progredindo o seu sistema gastrointestinal e a sua forma de se alimentar. E com isso tem que começar de coisas mais devagares, como a dieta líquida, e vão indo para intermediárias, que é a dieta pastosa, e aí sim ele pode ir para uma dieta que ele consiga mastigar e deglutir com mais facilidade. As dietas pastosas, elas não ficam muito tempo no estômago, elas vão descendo rapidamente, elas já estão lá com seus componentes quebrados, né? Você não vai precisar mastigar, que a mastigação é a quebra, a grosso modo, dos alimentos. As dietas pastosas, elas já estão num ponto que você não vai precisar usar essa digestão mecânica. Você já vai para a digestão química lá do estômago. E por estar nessa forma física, pastosa, ela vai facilitar a digestão. Ela não vai ficar muito tempo lá no estômago. Ela passa adiante e ela já está num componente, num estado que vai facilitar as enzimas do nosso estômago, do pâncreas e do fígado a digerirem esse alimento. E a dieta líquida são para pacientes que estão reintroduzindo alimentos pela via oral, como foi dito. Usado para testar a funcionalidade da deglutição, paciente antes de retirar uma sonda, o fonoaudiólogo, certo, é responsável por testar se a deglutição, se a motilidade da faringe dele está adequada. Então, é utilizado provas de líquidos para ver se o paciente consegue deglutir. Ele conseguindo deglutir, vai se fazer o desmame da sonda e ele começa a usar dietas líquidas. Por quê? Porque existe, pessoal, uma coisa chamada refluxo. É quando o conteúdo do estômago, por algum motivo, o estômago se contrai, a válvula que fica entre o esôfago e o estômago não está muito adequada e acaba que esse alimento ele sobe. Algumas pessoas acabam vomitando, certo? Esse refluxo ele sai pela boca, mas às vezes esse refluxo sai e você respira. E esse conteúdo do estômago vai para dentro dos pulmões. Isso é chamado de broncoaspiração. Vocês vão ver muito esse termo. É um termo que é uma intercorrência o paciente broncoaspirar, porque justamente existem medidas utilizadas para evitar isso. Se o paciente tem esse risco de broncoaspirar, utilizamos uma sonda nasoenteral. E isso mata, pessoal. Broncoaspiração mata. Alimento entrando nos pulmões, acaba a respiração ali, o paciente não ventila mais e para os sinais vitais dele, ele morre. Então, a dieta líquida, ela serve justamente para passar rapidamente pelo sistema digestório, para testar a deglutição, porque se o paciente não estiver conseguindo, né, manter esse conteúdo no estômago, que ele é para passar rapidamente, não vai progredir para a dieta pastosa e, superiormente, a dieta normal, a dieta livre, certo? Ele é ofertado para pacientes justamente com dificuldade de digerir alimentos sólidos, paciente que tem estase gástrica, come e o alimento fica lá 5, 6, 7 horas sem ser digerido. Né? O paciente vai ficar com desconforto, pode ter inchaço no abdômen. Então, são alimentos de fácil absorção e ela pode ser completa ou restrita. Os alimentos completos, eles vêm com açúcar e fibras. A restrita vem sem açúcar e fibra. Fibra, por exemplo, o paciente está com diarreia.
ou está com a glicose muito alta. Se fez aquele exame lá, certo? O exame de glicemia capilar, viu que a glicose do paciente está alta. O nutricionista vai reduzir a taxa de açúcar. Ou seja, um suco é uma dieta líquida. E o suco ele vem sem açúcar. Ele é realizado lá com a fruta de baixo índice glicêmico ou frutas já prontas, sendo que sem açúcar. E com menos fibra, certo? Frutas que contêm pouca fibra. Aqui o chá também é utilizado como dieta líquida. Por quê? Pacientes com diarreia, pacientes com glicemia alta, glicemia é taxa de açúcar no sangue. Vão se acostumando com esses termos, ok? Paciente com esses fatores alterados vai ter uma dieta restrita. Paciente sem isso alterado, dieta completa, tá? Isso serve também para pastosa e para branda. As restrições alimentares não são só para as dietas líquidas, elas também servem para os outros tipos de dieta. Principalmente as dietas que já vêm pronta para serem administradas por sonda, que são as dietas por via da sonda, ok? Então, essas dietas também podem vir completas, elas na verdade vêm completa em um estado só, que é o líquido, elas são líquidas para poder passar pela sonda. No hospital, essa dieta é preparada lá no serviço de nutrição e já vem encaminhado para cada paciente, com a quantidade de açúcar adequada, quantidade de proteína adequada, quantidade de carboidrato, certo? E quantidade de fibras. Porque se eu fizer uma alimentação sempre pobre em fibra, o intestino vai fazer, né? Ele está funcionando, ele vai formar um bolo fecal, sendo que cada vez mais endurecido, mais ressecado. O intestino ele não vai funcionar com o mesmo movimento como quem faz uso de fibras, porque nossa alimentação normal, qualquer alimento que nós comemos tem fibra, né? Qualquer vegetal, qualquer fruta tem fibra. Aqui não tem vegetais e frutas. Aqui o alimento ele já está com os componentes prontinhos para serem absorvidos. Então, vem aqui pela sonda. Aqui na imagem tem o exemplo da sonda nasogástrica, que não é muito indicado porque os pacientes que fazem uso de sonda, como aqui a sonda vai estar entre o estômago e aqui é o esôfago, pode ter vazamento desse conteúdo do estômago da dieta para cá. Ele sobe e entra nas vias respiratórias, vai para os pulmões. Então, passando sonda, nós damos preferência às nasoenterais, que vem até aqui, porque tem um anel muscular aqui que impede essa subida e tem outro anel muscular aqui. Esses anéis musculares, chamados de esfíncter, serve para o alimento não voltar pelo trato digestório, porque o caminho é para ir para baixo, certo? Não é voltar e subir. Por isso que existem esses esfíncteres no nosso organismo, aqui no começo do estômago e no final. Então, nós damos preferência à dieta enteral, porque é mais segura, ok? Ela é mais segura. As sondas nasogástricas nós usamos mais para drenagem. O paciente está lá com conteúdo no estômago há muito tempo, não elimina, ele não desce, fazemos uma lavagem gástrica, envenenamento, lavagem gástrica, usando sonda nasogástrica. As nasogástricas elas são justamente mais grossas, com mais furos na ponta, justamente para drenar conteúdo, certo? E a sonda enteral, ela é maior, olha aqui é um exemplo de sonda enteral, ela é maior e ela passa do final do estômago. E ela tem essa pontinha aqui, que nós dizemos que ela é uma ponta radiopaca, porque quando você bate no raio-x, ela aparece para a gente poder confirmar que a posição dela está aqui depois do estômago, né? Conhecida como posição pós-pilórica, que a última porção do estômago é conhecida como piloro. Além da alimentação naso, nós temos as alimentações pelas ostomias, como foi visto.
Aqui, ó, essa sonda vai direto para o estômago, que é uma gastrostomia, e essa outra porção aqui vai direto para o jejuno, que é a porção intermediária do intestino delgado, conhecida como jejunostomia. Tá? Então, ela pode ser administrada pelas vias naturais ou artificiais, que é feito em procedimento cirúrgico. A indicação das sondas, da alimentação por sonda. Cirurgias de cabeça e pescoço, o paciente não tem como mastigar nem deglutir nada. Paciente inconsciente ou entubado não tem a função mastigatória e de deglutição. Então, a sonda ela vai passar, certo? E vai colocar esse alimento diretamente no estômago ou duodeno. Ausência ou redução da motilidade esofágica. Paciente com dificuldade de deglutição. Disfagia. Prefixo, né? Dificuldade. Fagia seria comer. Disfagia significa dificuldade de comer, dificuldade de deglutir, certo? Vão anotando aí no caderninho de vocês. Disfagia, dificuldade de deglutir. Distúrbios de mastigação e deglutição. O paciente não está utilizando a via oral. Vamos para as vias enterais, certo? Que é a via da sonda. Tipos de dieta enteral. Elas podem ser administradas em bolos ou bolos, que é administrada diretamente com uma seringa, certo? Com o material, e ela é colocada na sonda do paciente. Não é muito indicada, nem é muito vista esse tipo de administração. Mas, por exemplo, em casa, no atendimento domiciliar, a dieta enteral ela pode ser fabricada em casa. Você vai fazer a risca, o que o nutricionista pedir, tá? Vai bater os componentes certos no liquidificador até ele ficar bem líquido. E aí ele é administrado pela sonda. Porém, se nós administrarmos a dieta muito rápido, no caso a contínua, em gotejamento, se ela for administrada em bolos, o paciente com certeza vai ter uma diarreia muito forte, porque todas as dietas têm fibra e líquido, que é para manter o funcionamento do intestino, já que ele não está podendo realizar isso por via oral. Então, se deve fazer a administração lenta. Porém, existe também a administração aqui com a seringa maior em bolos. O que nós fazemos em bolo normalmente na rotina hospitalar? Nós colocamos a dieta em gotejamento, ou seja, ela já vem no frasquinho, tá? No caso aqui ela pode vir em formato de bolsa também, ou de frasco, como esse mostrado. E um equipo próprio para a dieta, que nós vamos ver qual é. Esse equipo, que é o dispositivo que vai ligar a dieta até a sonda do paciente, aqui é a pontinha que vai conectar com a sonda, ele goteja, certo? Você controla o gotejamento dele de uma forma que não seja muito rápida. As dietas elas têm uma validade. Então, nós programamos ela para gotejar lentamente, para passar entre torno de 2 a 4 horas, certo? E depois disso nós passamos água, porque o paciente tem que se hidratar e para lavar a sonda. Você pode também administrar água depois de qualquer coisa administrada pela sonda, inclusive medicamentos. A água ela serve para empurrar todo o conteúdo até o final da sonda e manter ela limpa. Caso você não realize a limpeza com água, essa sonda ela vai obstruir, ou seja, vai entupir. E tem casos que não dá para desentupir a sonda, desobstruir, e nós temos que trocar o circuito. E isso é péssimo, pode causar traumas extras, estresse, desconforto. Então, lembrar, passou dieta enteral, acabou a dieta enteral, passa água, certo? Se administrar medicamentos, passa água. Até porque o medicamento ele tem que sair do circuito. Mas o assunto aqui é nutrição. Então, vamos voltar à dieta. Aqui nós temos as fórmulas, certo? Que são administradas ao paciente. Ela pode vir pronta,
já com esse biquinho aqui onde é introduzido o equipo para a dieta, ou ela pode vir em pó. E aí ela é misturada, a quantidade correta da fórmula em pó para uma quantidade correta de água, certo? É colocada em um frasco e aí é administrado ao paciente. Então ela já pode vir pronta ou a ser preparada. Tudo isso quem faz é o serviço de nutrição. Nós só administramos. Aqui tem os tipos de equipo, tá, pessoal? Aqui é o equipo para dieta, ele pode ser roxinho ou azul. Ambos são para dieta, certo? Porém, tem fabricantes que fazem, tanto no roxinho como no azul, uma parte que ela é mais, digamos, flexível. Ela é feita de um material mais flexível para utilizar em bomba de infusão. A bomba de infusão ela vai realizar o gotejamento no tempo adequado para a dieta passar. Quando não tem bomba de infusão, nós controlamos aqui, certo? Nessa rodinha que vocês estão vendo, o gotejamento. Quanto mais para cima, mais o gotejamento é lento. Quanto mais para baixo, mais rápido é o gotejamento. Então, nós controlamos no olho. Contamos 1 minuto e vamos contando quantas gotas caem. Às vezes, no próprio rótulo, já vem indicado pelo serviço de nutrição, o que é prescrito, né, pelo médico, já vem indicado o tempo para ser passado e quantas gotas por minuto devem cair na porção da ampola, certo? Então, isso nós realizamos manualmente. Caso ele seja específico, nós utilizamos na bomba de nutrição ou nas bombas de infusão contínua. Depois da dieta, como foi dito, lavagem da sonda, hidratação do trato digestório, bem como a formação de fezes macias, reduzindo riscos de constipação. Então, além da dieta, nós realizamos também uma hidratação. O serviço de nutrição ele já traz também um frasco pronto com a água a ser instilada no paciente. Caso o serviço não disponha dessa água já pronta também para o paciente, o que eu acho difícil, você vai realizar a hidratação pela seringa, certo? Pode ser água comum, mineral, é absorvida na seringa, uma seringa grande, como a de 20 ml, e é passada essa água pela sonda. A nutrição parenteral, nós vamos ver aqui. Ela é uma nutrição, como vocês podem ver, altamente controlada, certo? São extremamente bem pesada e diluída. Ela já é pronta para entrar na corrente sanguínea do paciente. Ela não vai precisar ser digerida, não vai precisar ser quebrada pela digestão nem mecânica da boca, nem a química, que acontece no estômago, no pâncreas e no fígado. Então, essa dieta ela já vem pronta para ser introduzida. Ela é realizada num ambiente controlado, aqui, olha, altamente preciso, porque ela vai atender especificamente cada componente que o paciente precisa daquilo de nutrição que nós vimos, né? Proteínas, lipídios, carboidratos, minerais. O objetivo da dieta parenteral é manter o equilíbrio nutricional, promover o ganho de peso e manutenção da massa muscular e auxiliar no processo de recuperação. As indicações: cirurgias gastrointestinais de grande porte, exemplo, enterectomia extensa. Você tirar uma grande parte do intestino delgado. Lembrem-se, né? Enterectomia. Retirada, intestino delgado. Extensa é uma grande parte. Então, você vai ter ali uma dificuldade na absorção, né? Se você retirar grande parte do intestino delgado, que é responsável pela absorção dos nutrientes, como é que esses nutrientes vão ser absorvidos, né? Mesmo que seja administrado pela sonda? Não vai ser possível. Então, vai direto para a corrente sanguínea. Quando a dieta via oral e enteral estiverem comprometidas, uma desnutrição grave, redução na taxa de absorção intestinal,
Se o intestino não estiver conseguindo absorver, de nada serve inserir alimentos no próprio trato gastrointestinal, por isso que elas têm que ser inseridas na corrente sanguínea. Alta necessidade calórica, câncer, grandes queimados, paciente no estado AIDS, certo? Que é o último estágio onde o HIV se encontra, que é a fase onde nosso sistema imune está bem debilitado. Grande queimado e câncer precisa de uma grande quantidade de caloria. E às vezes essa grande quantidade de caloria não pode ser inserida no nosso sistema digestório. Então ele é inserido pela dieta parenteral. Síndrome do intestino curto. É um intestino que ele tem um comprimento muito menor do que o habitual e acaba que a sua nutrição fica comprometida, a sua absorção fica comprometida, e doença inflamatória intestinal. Quando nós temos uma inflamação no intestino, ele por si só não consegue absorver os nutrientes como deveria. Então, também não pode utilizá-lo para a nutrição. A administração. A administração ela é realizada em bomba de infusão contínua em um período de 24 horas. Ou seja, nós vimos que a nutrição enteral ela tem uma validade de 4 horas, de 6 horas. Então, vem mais de uma por dia. Já a parenteral ela é para durar 24 horas, certo? Então, nós temos que programar na bomba de infusão. Por estar diretamente na corrente sanguínea, ela tem que ter um gotejamento muito mais específico. Então, a nutrição enteral, nós podemos sim utilizar um equipo comum, mas na parenteral, ela obrigatoriamente tem que ser utilizada a bomba de infusão. Porque se você gotejar de mais ou de menos, o estado nutricional do paciente que já está bem debilitado pode piorar. Aqui nós temos o exemplo da nutrição parenteral central, administrada num catéter venoso central, por via exclusiva, isso é importante frisar, e a parenteral periférica, certo? Elas vão ter concentrações diferentes. A central pode ter uma concentração maior que 700 miliosmol por litro, e a periférica com a osmolaridade até 900 miliosmol por litro. É questão de densidade, tá? Então, a que vai direto no catéter central, ela pode ter uma densidade um pouco maior, e a que vai perifericamente, num calibre menor, ela precisa ter uma densidade, uma osmolaridade específica. Tipos de nutrição parenteral. Nós temos a parcial, que são administrados alguns tipos de nutrientes e vitaminas através de uma veia. A total, são administrados todos os tipos de nutrientes e vitaminas através da veia, ou seja, na parcial você ainda pode fazer uma dieta complementar, ela é parcial. Parte parenteral, outra parte ela é enteral, certo? Ela ainda pode ser utilizada, por exemplo, uma sonda enteral e a parenteral concomitantemente. A central é um catéter venoso central, que é um pequeno tubo que é colocado dentro de uma veia de grande calibre, como a veia cava, a subclávia, certo? E que permite a administração de nutrientes por um período superior a 7 dias. A periférica é um catéter venoso periférico, nutrição mantida por até 7 ou 10 dias, ou quando não é possível colocar o catéter venoso central. Ou seja, a central ela é mais indicada porque pode permanecer por mais tempo. E a periférica ela seria um tipo de nutrição parenteral provisório, que posteriormente precisa ser trocado caso permaneça essa modalidade ou seja por um período específico, enquanto o paciente não volta para a nutrição nas suas vias naturais. Pessoal, espero que vocês tenham compreendido
o mundo que a nutrição traz para a nossa equipe, certo? As várias modalidades de administração da nutrição do paciente, a importância no seu processo de recuperação e da manutenção do corpo e como nossa equipe de enfermagem atua administrando esses vários tipos de modalidades nutricionais que estudamos hoje, certo? Um forte abraço e até a aula que vem.